Beleza, eu vou. Desculpa, apertei o botão bem não. Relaxa. Deixa eu ver se eu posso compartilhar a tela. Não, Ah, você tem que liberar primeiro. habilitar. Pronto. Ele tá travado. Tá aparecendo. Tá dando uma doideira, né? Deixa eu parar de compartilhar e reiniciar. Tá. Consegue ver aqui minha tela? Tá carregando ainda. Agora foi. Aqui tá travando, aqui tá, a tela tá piscando o tempo todo. Eu vou desconectar e conectar de novo na ligação. Tá bom. Beleza. Você me libera de novo para poder compartilhar a tela. E aí, vou rezar para o computador não travar de novo. Prontinho. Pode começar quando quiser. Todo mundo consegue ver aqui? Sim. Beleza. Agora, Davi. Bom, pessoal, eu sou o Brandão, sou aluno do Thiago Guerreiro, de doutorado. E hoje quero apresentar um tópico bem parecido com o que o Rafael apresentou mais cedo, que é como a gente pode simular numericamente esses micronadadores que a Rafael estava falando mais cedo. Exatamente o que a gente quer simular é a dinâmica dessa partícula E. coli, dessa bactéria E. coli, que ela é essencialmente tem a forma de um cilindro, que é da ordem de 1 micrômetro por 2 micrômetros, tem essas várias flagelas ao redor do corpo dela, que ela pode fazer um movimento coordenado com elas, desenhada aqui na esquerda, e quando ela consegue, ela alinha todas elas e começa a fazer um movimento, né, consegue rotacionar elas na mesma direção, ela consegue se mover numa direção, e depois, em tempo, com interação com o ambiente, ela começa a fazer esse tampo, ela capota, e depois ela pode fazer essa corrida de novo, e ela fica nesse run and tumble durante toda a sua dinâmica. Isso acaba gerando um movimento aleatório por causa de toda a interação com o ambiente, por causa dos tumbles, mas ela também tem uma direção preferencial de movimento que ela vai querer correr. Então, o que eu quero apresentar hoje é esse tipo de sistema, como a gente pode simular esse sistema, como a gente pode botar essa activeness, essa atividade na partícula, e depois também quero falar sobre como é que a gente pode fazer em um passo além e considerar que a gente pode ter algum certo ambiente estruturado, no sentido que a gente pode ter algum ambiente que pode ter algumas certas paredes, pode ter algumas certas limitações até onde a partícula pode se mover, e começar a estudar como é que isso pode alterar a dinâmica da partícula e também o steady state. Eu vou dar agora um pequeno spoiler, e no final a gente vai começar a ver que as partículas ativas, com certos ambientes específicos, a gente começa a poder tirar a partícula de um equilíbrio quando a gente passa um tempo muito grande. Do equilíbrio, isso, do equilíbrio. Bom, nós começando, vamos fazer rapidamente uma revisão da dinâmica de partículas brownianas. A gente sempre fala que a segunda lei de Newton sempre vai valer, F igual a ma, que a gente tem do lado esquerdo aqui. Pessoal, a gente tem aqui do lado esquerdo as forças externas sobre a nossa partícula. Do lado direito a gente vai ter a força inicial, né? E como a gente está falando de partículas muito pequenas, imersas em um certo líquido, a gente vai querer descrever essa força que o ambiente faz como, como, como dois componentes, como se fosse uma força aleatória
as partículas do fluido ali em volta podem bater no nosso micronadador e ela vai querer se mover. E também vai ter um dumping no sistema, que conforme a partícula móvel, ela vai ter que interagir com as partículas da água, do fluido que vai ter ali em volta, que vai trazer um arrasto sobre ela. Então, no final, a gente vai ter certa equação de movimento dada por uma equação de Langevin. E a gente pode começar a falar sobre quanto da dinâmica da partícula vai ser dominada nas forças externas ou se ela vai ser dominada pelas forças iniciais. E a gente pode falar isso quantitativamente através do número de Reynolds. Que ele vai relacionar todas as propriedades da partícula, como a dimensão, o raio da partícula, se é uma partícula circular, ou a velocidade que ela se propaga, e também vai relacionar tipo, a densidade do fluido e as viscosidades do fluido. Então, quando a gente consegue calcular esse número de Reynolds, a gente consegue ter uma ideia da razão entre as forças inerciais e as forças viscosas que o fluido faz. Como a gente pode ver aqui na direita, quando a gente tem partículas mais ou menos do tamanho do ser humano, que se movem com a velocidade do ser humano, a gente tem um número de Reynolds da ordem de 10 a 5, sendo um número de Reynolds muito maior que 1. Então, a gente começa a ter que as forças inerciais dominam muito mais a dinâmica do que as forças viscosas do líquido. Quando a gente vai diminuindo, porém, o tamanho da partícula, a gente vai começando a falar sobre plâncton, sobre bactérias, partículas muito pequenas. O número de Reynolds dessas partículas diminui muito e a gente começa a ter, por exemplo, o número de Reynolds da ordem de 10 a menos 5. Esse segmento tem um oposto, em que agora nossas forças viscosas do fluido são muito mais importantes para a dinâmica da partícula do que as forças iniciais, a inércia da nossa partícula. Então, quando a gente for voltar para a nossa equação de Langevin, que a gente tinha no próximo slide, a gente vai ter que, para esse regime de low Reynolds number, que a gente tem um R muito menor que 1, a gente vai querer falar que aqui eu só divido por números dos lados. A gente vai ter que as forças viscosas que o fluido faz sobre a partícula vão dominar, vão ser muito mais importantes que as forças iniciais. A gente pode essencialmente matar esse termo na nossa dinâmica. E só mudando um pouquinho de notação, a gente consegue reescrever esse lado aqui igual a zero dessa forma. A gente está mudando aqui para 2 dimensões só por simplicidade. Mas a gente agora vai ter que as derivadas tanto do eixo x quanto do eixo y de propagação da nossa partícula vão ser completamente ditados pela força aleatória que o ambiente faz. Vai ter uma certa amplitude, dado por esse coeficiente de difusão translacional. Aqui eu não vou entrar em detalhes como, de onde vem essa fórmula, já entro mais detalhes sobre isso no projeto. E a gente também tem esse processo de Wiener, que vai introduzir a estocasticidade na dinâmica da partícula. Aqui eu sei que a gente já viu tudo isso antes, mas só para dar uma relembrada, introduzir um pouco de notação para a gente. Mas quando a gente começa a ver a dinâmica da partícula, aqui eu botei todas as partículas posicionadas bem no início no centro de origem. Botei uma partícula browniana de raio 0,5 micrômetros, deixei o tempo para um certo tempo passar, e a gente consegue ver que ela realmente, a região que ela acessa começa a se difundir, começa com uma região cada vez maior. Quando a gente considera, porém, uma partícula muito maior, um raio muito maior, a gente já tem uma difusão muito menor, a partícula consegue acessar uma região no espaço muito menor. Isso porque, agora eu vou falar muito qualitativamente, isso porque a gente espera que o mean square displacement da partícula vá com 2dt, 2 vezes o coeficiente de difusão. Então, depois de um certo tempo ΔT, a gente espera que o quanto a partícula tenha difundido seja da ordem desse tamanho, e o dt essencialmente vai com o inverso do 1 sobre raio. É isso, só dar uma lembrada de que é um movimento browniano passivo. Vamos agora falar sobre realmente dos micronadadores, que são os movimentos browniano ativo. Bom, como eu falei, eles têm essa propriedade que eles querem se mover em alguma certa direção preferida. Então, no modelo simplista inicial, a gente pode considerar que eles são simplesmente uma certa partícula circular, que vai ter algum certo raio, com certo tamanho característico. Eles vão ter uma certa direção preferencial, que vai ser dada pelo um ângulo que a gente pode dar no plano 2D. A gente pode definir esse ângulo, que vai definir a direção que elas querem se propagar. E a velocidade com que elas querem se self-propelling, né, se autopropulsionar numa certa direção, a gente pode botar com uma certa velocidade v, e aqui eu vou assumir um v constante, ou seja, eles sempre conseguem se propagar, bater essas flagelas numa certa velocidade constante. Eu vou considerar apenas que o φ vai mudar. Então, no primeiro momento, vamos considerar que o φ é só um parâmetro extra,
Já a gente vai ver como é que a gente vai falar da dinâmica da, da angulação do movimento da partícula. Bom, como é que isso vai... Esquecendo a dinâmica do fio para o momento, como é que isso vai alterar as equações de movimento? A gente tem que pegar as projeções dessa velocidade aqui, projetar no eixo Y e no eixo X, e a gente consegue um certo termo a mais que aparece nas nossas equações de movimento. Sobre a dinâmica dessa orientação da partícula, a gente pode considerar duas, duas contribuições. Primeiro, a gente pode considerar que essa partícula, só para generar a nossa discussão, a gente pode considerar que essa partícula pode estar querendo rodar. Então, a gente pode falar que o φ ponta é igual a uma certa constante, um ômega, uma velocidade angular. Mas a gente também pode considerar uma coisa mais realista, que é que as moléculas do fluido ali em volta da partícula elas vão começar a bater nela e também podem imprimir algum certo momento. Se a partícula bate aqui, ela pode transferir um certo momento angular para a partícula, e não só para ter um termo de aleatório na dinâmica de x e y, mas também tem um termo aleatório que vai no ângulo da orientação da partícula. Então, a gente consegue descrever todas essas dinâmicas extras através dessa equação de movimento, que a gente tem um primeiro termo aqui descrevendo essa parte de rotação e um segundo termo falando das transferências em momento angular aleatório das moléculas no ambiente. O ponto principal da gente pegar aqui é que a gente introduziu essencialmente dois parâmetros extras. Primeiro, a velocidade de self-propelling, de propagação da partícula, e essa frequência angular com qual a partícula pode querer ou não rodar. E no nível de matemática, é só isso que a gente está fazendo, botando dois parâmetros a mais e adicionando esses termos nas equações de movimento. E agora, para a gente ganhar uma intuição sobre esse sistema, a gente pode começar a variar esse parâmetro e ver o que acontece agora com a difusão da partícula no ambiente. Primeiro, só lembrando do caso do movimento browniano passivo, que a gente tem velocidade, seria o equivalente a ter V e ômega iguais a zero. A gente tem exatamente o mesmo termo de difusão que a gente esperava antes, que a gente viu antes. Mas agora, quando a gente tem o ômega igual a zero, se a partícula não quer rodar, ela vai querer se movimentar, se propulsionar numa certa direção. Se a gente tem uma velocidade negativa, ela vai querer ir, por exemplo, para a esquerda. Aqui eu vou só fazer um comentário que não está nesse slide. Eu botei o φ0, né, a angulação original inicial da partícula igual a zero, ou seja, não vai ter nenhuma componente em y. Bom, uma velocidade negativa, a partícula vai querer se propagar para a esquerda, mas como ela vai ainda sofrer todos esses kicks aleatórios, tanto que vão querer mover ela, como mudar a orientação dela, ela não vai seguir uma linha reta, mas ela vai querer seguir certo movimento aleatório ao redor desse movimento que ela prefere ir. No caso contrário, é exatamente a mesma descrição, a gente tem o V positivo, e ela vai querer ir para a direita, mas ainda vai ter essa aleatoriedade no movimento dela. Agora a gente também pode brincar também com as velocidades. Se a gente botar uma velocidade muito grande, ela vai se propagar muito mais rápido do que ela consegue ser empurrada pelo fluido. E ela conforme a gente aumenta a magnitude de V, ela começa a fazer um caminho mais reto. Ou conforme a gente bota velocidades menores, já começa a ter uma característica mais aleatória. E só para completar, para deixar essa descrição genérica, a gente pode ver também como é que o parâmetro ômega muda. Ele vai seguir essa mesma ideia de que um valor absoluto maior ou menor vai ter mais ou menos aleatoriedade no movimento da partícula. E o que a gente consegue é uma partícula posicionada inicialmente aqui embaixo, você consegue aparecer num asterisco aqui marcado. Quando a gente bota uma velocidade, um ômega, uma velocidade angular positiva, ela começa a rodar no sentido anti-horário, e com uma ômega negativo, ela vai começar a rodar, começando aqui em cima, no sentido horário. Essa parte eu acho que é bem intuitiva e explica bem como é que esses dois parâmetros que a gente botou na nossa dinâmica influenciam o movimento da partícula. Bom, mas eu também quero saber falar como é que esse ambiente estruturado vão poder alterar a dinâmica delas. E eu vou usar essa chamada Reflective Boundaries. Quero considerar essa ideia... desculpa, eu estou me adiantando. Bom, deixa eu falar primeiro por que eu quero falar desses ambientes estruturados. Eu quero falar exatamente porque, apesar das simulações a gente sempre considerar esse ambiente livre, a partícula pode se movimentar para qualquer direção, na, na vida real isso normalmente não é o que acontece. A gente tem, por exemplo, esse exemplo de um meio poroso, e a gente tem uma certa bactéria G. coli que pode ter alguma região do espaço, mas vai ter muitos obstáculos pelos quais ela vai ter que atravessar ou dar a volta nele para poder se propagar. Nesse artigo de 2019, eles pegaram a bactéria E. coli, botaram um marcador biológico fluorescente
a partícula começou a, assim, com a falta da partícula, começa a florescer, eles começaram a... E aqui é uma superimposição da trajetória dela, conforme o tempo passou. E ela consegue ver que realmente a partícula começa com uma certa posição. Ela começa até, pode parecer que ela faz um movimento browniano, mas ela começa a seguir um caminho específico através desse meio poroso, principalmente porque existem obstáculos aqui que não deixam ela fazer o caminho, um movimento browniano passivo ou ativo simples. Outro motivo que a gente pode considerar são esses laboratórios no chip, que você consegue botar um certo caminho específico que você quer que as suas amostras percorram, e algum certo processo específico seja possível. A gente vai simular isso, como eu estava me adiantando antes, através desse algoritmo chamado Reflective Boundaries. E a gente vai considerar essencialmente que todas essas fronteiras que vão existir no nosso sistema vão se comportar como se fosse essencialmente uma parede, algum lugar que uma partícula vai poder se mover, ela vai bater e vai refletir. Eu não vou entrar nos detalhes de como a gente programa isso, vou comentar rapidamente mais tarde depois sobre o programa que eu fiz para fazer isso. Eu só vou comentar que a ideia por trás do código é que a gente vai fazer o nosso movimento browniano normal. A cada instante de tempo, a gente atualiza a posição da partícula seguindo as equações de movimento. E só que, em vez de a gente falar que o tempo I mais 1, né, o tempo no próximo instante de tempo, é só atualizado por essa equação de movimento, a gente vai falar que isso, na verdade, é uma posição tentativa, uma posição que a gente não sabe ainda se pode. A gente vai checar se essa posição, se ela estava numa posição R I-1, tempo I-1. Se ela passou por um certo tempo I para dentro de uma fronteira, que a linha preta descreve a fronteira e a parte cinza descreve aonde é dentro do objeto, a gente vai ter que calcular agora qual é o vetor tangente à nossa fronteira onde ela deve ter atravessado aqui, nessa linha reta, calcular o vetor normal e aplicar a fórmula de Householder para refletir esse ponto em relação a essa tangente. E a gente consegue realmente uma nova posição, e a gente vai em cada passo de tempo sempre atualizar as equações de movimento e fazer essa verificação se a partícula parou dentro de um obstáculo, um lugar que ela não poderia estar. Bom, se a gente começar então agora a falar o que acontece quando a gente bota esse algoritmo para rodar, aqui num exemplo simplificado do que seria um lab na chip, ou seja, a gente vai ter uma certa região aqui nesse retângulo, por exemplo, com esse fundo azul claro, e a gente vai botar um ensemble de partículas aqui bem no centro da caixa, vai deixá-las de todas as partículas movimento browniano passivo mesmo, com raio de 1 micrômetro, parecido com 10 de Coli, e a gente simplesmente deixa ela evoluir. E a gente observa aqui que existe um certo movimento browniano, mas conforme o tempo, a gente consegue um tempo muito grande, a partícula começa a chegar perto da caixa e ela é limitada, ela começa a bater e refletir pela caixa, ela não consegue sair. Ela realmente está confinada. Esse lado nativo, essa simplificação. Aqui a gente tem só um exemplo, só uma curiosidade, as cores aqui é só por estética, não tem as cores, não significa muita coisa. Aqui a gente tem exatamente o mesmo sistema, só que agora eu estou querendo só dar um exemplo, o código que eu usei para simulações é genérico, eu quis aqui botar uma fronteira circular, e mesmo assim ela continua muito bem confinada aqui dentro. A gente pode fazer agora o oposto, não definir uma região onde a partícula pode querer existir, uma caixa azul, mas ela pode querer existir em alguma região e ela pode não querer entrar dentro de algum certo obstáculo. Isso é o que acontece, por exemplo, com o meio poroso. Aqui a gente tem de novo um ensemble de micronadores de raio micrômetros, só que eu botei vários pequenos círculos de algumas mulheres em posições aleatórias, sorteadas aqui mesmo pelo programa, e botei todas as partículas agora, começando aqui do lado esquerdo dessa minha região, e botei elas com aquela V, uma velocidade de propagação positiva, querendo que todas elas vão para a direita. Então, elas começam aqui na direita, ela começa a fazer um movimento browniano, mas elas começam a interagir com os obstáculos. E a gente observa que elas realmente se propagam para a direita, não tem... Aqui não está mostrando, obviamente, mas elas não vão muito para a esquerda, elas vão sempre para a direita. Só que como elas passam a interagir com muitos obstáculos, ela começa a ter muito difícil ela seguir a linha reta que ela quer fazer. Elas não conseguem atingir um movimento muito para frente. E aqui a gente consegue ver que, mesmo tendo um obstáculo em poucas posições, e que a gente tem um caminho, a princípio, livre aqui por baixo, esse movimento browniano não permite ela tanto ir para frente, mas também tem os obstáculos que realmente impedem ela. E, obviamente, isso aqui é um exemplo simplificado do que seria uma mídia porosa. A gente deveria botar muito melhor posicionados e espaçados esses obstáculos. Bom, isso é só um exemplo de o que a gente pode gerar com um algoritmo e uma dinâmica
equações de movimento relativamente simples, a gente consegue fazer um sistema bem mais complicados. E a gente pode também agora falar de coisas um pouco mais abstratas, não só de trajetória de cada uma das partículas, mas se a gente tem a trajetória de todo um ensemble, a gente pode agora começar a falar da uma aproximação da função de densidade e probabilidade da nossa partícula para cada instante de tempo e ver como é que isso vai evoluir no tempo. Eu não trabalhei nesse projeto, porque eu tenho muitos detalhes na hora de definir as propriedades que a gente pode inferir dessas funções de probabilidade. Mas, a princípio, que pode ser um projeto futuro, a gente pode pegar as funções de probabilidade e começar a calcular energia, a entropia das partículas e começar a calcular propriedades termodinâmicas do nosso sistema. Aqui eu tenho um exemplo simples. Eu boto todo um exemplo de partículas inicialmente posicionados na origem do sistema de coordenadas. E eu boto de novo eles com uma certa velocidade constante, positivo. Eu quero que eles vão querer se propagar para frente, apesar do movimento browniano. Só que eu boto esse obstáculo nessa forma assim, de uma lua crescente, podemos dizer assim, que ela tem essa certa concavidade aqui, conforme elas vão querer se propagar para frente, aqui em alguns poucos segundos da dinâmica da minha partícula, ela começou a se difundir, conforme o tempo começou a passar, ela faz um movimento browniano, não tem uma interação com o obstáculo, ela o centro desse ensemble começa a se mover para a direita, mas ela ainda começa a fazer um movimento browniano ainda, ela não interagiu, consegue até ter um ramo ou outro dessas trajetórias do ensemble que interage com o obstáculo, mas depois de um certo tempo ela começa a interagir muito com o obstáculo, ela começa a ficar presa, ela não consegue andar mais para frente, ela vai ficar batendo e voltando nesse obstáculo. E a gente pode realmente observar, confirmar que ela foi presa, olhando para essa função de densidade de probabilidade da partícula. A gente tem logo os momentos iniciais, a partícula se difundiu, a gente tem agora que o centro dessa nossa função de probabilidade não está mais centrada exatamente no zero, ela foi um pouco para frente, que é aproximadamente 0,1, nesse instante de tempo aqui. E conforme o tempo passa, nesses primeiros instantes que ela não interage com o obstáculo, o centro da minha função de probabilidade realmente está momento para frente, aqui na ordem de 1 micrômetro. Mais que isso, ele está se difundindo. Aqui os limites em y estão aumentando muito mais, o que é em x e y, nas direções. Só que conforme ela começa a chegar em tempos em que a partícula começa a interagir com o obstáculo, a gente não vai ter mais essa difusão, esse movimento da nossa partícula, mas ela vai começar a interagir com o obstáculo. E agora a função de probabilidade, por exemplo, nesse instante, um pouco depois de ela ter começado a refletir várias vezes, a partícula vai começar a ficar muito concentrada perto desse obstáculo. E toda essa distribuição que a gente tinha a nossa intuição, que ela ia começar a se expandir até pegar todo o espaço de fase, pegar num certo steady state de equilíbrio, ela agora começa a ficar distribuída ao longo da fronteira reflexiva do nosso obstáculo. Conforme o tempo passa, ela não só vai ficar focada na fronteira, mas como ela não consegue muito ir para frente, o tempo que ela vai para frente ela é refletida, ela vai, de qualquer maneira, começar a difundir com o movimento browniano e ela vai começar a preencher, entre aspas, todo o interior desse obstáculo. Então, esse é um exemplo, se a gente ver aqui para essa função desculpa, não vou ter definição, né? PDF é Probability Density Function, no nosso steady state, por tempos muito longos, que a gente observa justamente que a nossa partícula não está mais num steady state, que é a densidade de probabilidade do nosso sistema estabilizou para um equilíbrio, uma densidade de equilíbrio, que ela ocupa todo o espaço, mas ela está distribuída ao longo da nossa fronteira do nosso obstáculo. Isso nos dá duas informações. Primeiro, realmente a partícula foi presa, ela realmente foi prendida dentro de uma pequena região do espaço por um obstáculo que não era uma região completamente fechada, que a gente tinha antes. E mais do que isso dá informação para a gente que, dependendo da partícula e do obstáculo que a gente vai botar, a gente pode construir densidade de probabilidade fora do equilíbrio no steady state. Se a gente tivesse alterado por um superinput, mas aqui a gente tem exatamente a fronteira do nosso obstáculo, então a gente pode agora começar a pensar em como é que a gente pode gerar micro-organismos que terminam numa certo steady state que está fora do equilíbrio, e mais do que isso,
a forma dessa distribuição pode ser completamente ditada pelo nosso obstáculo. Mas isso, conforme o estudo da termodinâmica, vai ficar para um estudo futuro. Eu só queria concluir agora, só passando pelos pontos-chave do que eu falei hoje. Queria falar que a gente começou descrevendo como é que funciona o movimento browniano passivo, que a gente já havia visto em aulas antes no, num regime de low Reynolds number. A gente começou aos poucos a começar a descrever como é que a gente pode descrever essas partículas ativas, como a gente pode descrever esses ambientes estruturados. E eu mostrei através de um estudo numérico, de vários pequenos exemplos, como é que essa atividade, esse ambiente estruturado, como é que pode alterar a dinâmica da partícula e, mais do que isso, alterar a função de densidade de probabilidade no nosso sistema. Só um comentário final da minha apresentação, vou passar pela minha bibliografia. Só falar que todo o programa feito para gerar essas simulações foi disponibilizado para qualquer pessoa usar e não tem necessidade de saber a linguagem de programação usada. Tem toda uma user interface, uma interface para poder usar através de botões que você bota as partículas, os obstáculos onde você quer. Aí, com isso eu concluo a apresentação. Obrigado. Obrigado. Maneiro. Muito bom. Comentário, gente? Perguntas para o Igor? Pessoal daí da plateia? A plateia tá grande, né? Pois é. Vou fazer só um comentário, só porque não dá pra... Tá vazio, né? Pô, eu gostei pra caramba dessa coisa do steady state sem você ter nenhum drive no teu sistema, só de você ter uma geometria ali diferente, você já ter uma distribuição fora do equilíbrio. Que pra mim era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, nem imaginaria que rolaria, tipo. Tem um catch aí, né? Porque, apesar de a gente não ter nenhum drive ativo no nosso sistema, a gente considera essas equações de movimento para partícula, e isso aqui essencialmente atua como se fosse uma espécie de drive no nosso sistema que a energia está sendo dada para o nosso sistema, só que ela não é o experimental dando energia, é a partícula mesmo gastando energia interna para se propulsionar. Tem um pequeno Pode detalhe crer. aí. Mas não, é verdade, verdade. Tem esse detalhe. Mas se tirasse esse outro ruído, não ia, por causa da geometria, não ia concentrar? É porque, pra mim, parece, talvez, assim, pensando, ia bater ali e ia ficar batendo ali, independente de ter uma direção ou não. Ou a princípio não. Eu não cheguei a comentar isso, mas esse exemplo que eu dou aqui, por exemplo, o que acontece é que, justamente, aqui não tem drive nenhum, né? Movimento browniano passivo. A gente tem uma certa Sim. fronteira. Nesse sistema, eu acho que eu teria que definir o equilíbrio como preencher toda a caixa aqui, não todo o espaço, porque ela simplesmente não pode acessar. E, nesse caso, o PDF vai se distribuir igualmente sobre todo o espaço para tempos longos, que eu não cheguei a mostrar aqui. Tem uns artigos que eu uso como base, ele comenta justamente isso, que para você chegar a esse não equilíbrio, você necessita da atividade da partícula, que é o drive. Não, entendi. Não, entendi. Não, pensando bem agora, tipo, olhando para essa figura faz sentido. Se tu botasse a meia-lua ali, ele ia percorrer tudo de qualquer forma. Ele não No sinal. estaria dentro de onde está a partícula da meia-lua, mas acho que a sua definição de equilíbrio nesse caso seria todo o espaço que a partícula acessa, então não teria meia-lua e volta a ser Pode equilíbrio. crer. Não, pode crer. Entendi. Não, show. Valeu. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. É isso. Legal. Eu acho que é excelente, Igor. Também é a mesma coisa que eu falei para o Pedro, né? Eu acho que, assim, esse algoritmo, se você explorar um pouco mais, talvez seja publicável. Acho que é um trabalho muito bom. Virou uma sandbox, né? A gente pode desenhar ali, eu não sei comentar, desenha mesmo com o mouse, assim, a região que você quer, você manda simular e ver o que acontece. Sim. É bem maneiro. Talvez o pessoal de matéria ativa tenha interesse, né? É um trabalho que alguém talvez esteja pensando em fazer, tipo... Só um comentário final, a figura da esquerda aí parece a Europa, né? Lembra um pouco. Sei lá, me lembrou, assim, a Itália ali.
Assim, ó, aleatório, só escolhi a cor porque eu achei que ficou bonito isso aqui, mas Não, eu sei, coincidência. eu sei. Parabéns, cara, muito bom. Obrigado. Acho que se ninguém tiver mais perguntas, a gente pode declarar encerrada a sessão. E obrigado a todos por aparecerem aí. Já tô até com saudade das aulas. Esse curso foi bom, eu gostei. Eu gostei Foi de bom, foi bom. Eu gostei também. Não sabia como é que ia ser. Foi meu último curso. Ah, É, Meu último curso. despedida com chave de ouro, entendeu? que Sim, ó, eu gostei e mais ainda eu gostei da avaliação. Que não foi fácil, mas tipo, foi algo que realmente tipo, deu gosto de fazer, sabe? sei. Eu acho que, cara, é um curso de pesquisa, né? É, Tipo, isso foi Foi um maneiro. projeto que tirou todo mundo da zona de conforto. eu acho É, que, assim, a maioria dos projetos realmente, assim, me surpreenderam com a qualidade e com o esforço que o pessoal colocou, assim. Eu fiquei bem surpreendido positivamente. mas Acho você também chegou e falou, não, então, é para tentar fazer um artigo Tô muita pressão publicável. também. pois é. E E se tu falasse, faz só um resumo. é, Esse Em quase seria um mais só um mês, resumo. né? a gente está na pós-graduação, né, gente? A gente já está na condição. Nossa coisa agora é criar coisa, não é reproduzir só. Tipo, tem que ser algo a Vou mais. sair da sala. Não, Tem que Rádio, voltar 10 passos. não, 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 nada a ver. Mas, assim, eu acho que é bom, é importante sair dessa zona de conforto. Não, eu tô zoando. Eu gostei de ter feito. Sim, Não, sim. gostei, curti, pô. Eu também não sabia como ia ser esse curso. Eu fui estudando ao longo, acho que deve ter dado para perceber um pouco. Mas, assim, eu aprendi bastante. Eu realmente aprendi muita coisa e para mim foi muito positivo. Assim. Foi um curso que deu gosto de dar e foi muito bom. Assim. Foi melhor do que o primeiro curso de relatividade, que eu acho que sei lá, acho que no final das contas, o único aluno que estava participando do curso era eu mesmo. Então, o Fiz Igor também esse curso. Não foi assim. não, mais ou menos, o Igor fez também. Dessa vez foi mais estruturado, mas fora isso É, os dois foram muito bons. é que tiveram umas aulas lá que eu meio que botei os pés pelas mãos, eu acho. Que eu fiquei falando de gráfico, e, sei lá, coisas que talvez não eram bem o enfoque do original. Mas acho que foi bom também, acho que eu aprendi. Mas acho que se a segunda vez que eu der, vai ser melhor. Agora, esses de biofísica eu gostei muito, assim. Eu li muitos papers, aprendi muitas coisas. Foi realmente, acho que foi um curso bom, assim. E mesmo o pessoal que não trabalha com coisas biológicas, acho que se beneficiou também. Acho que, do ponto de vista de mecânica e estatística, é bem interessante. Tiago, tu vai botar os seminários no YouTube? Vou botar. Vou botar agora, quando sair daqui. Beleza. Beleza, gente. Obrigado.